Olá a todos e a todas que nos acompanham em nossos estudos dessa obra tão rica, maravilhosa e profunda, que é Palavras de Vida Eterna, que foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Temos hoje o capítulo 175, já estamos muito próximos da conclusão dessa obra, que é de 180 capítulos, e aproveitamos aqui para compartilhar com você que está nos assistindo que existe uma playlist aqui no canal do Centro Espiritual dos Humildes com todos os estudos de todos os capítulos dessa obra, desde seu início mesmo e futuramente até a sua conclusão. Uma semana é o Neto Dias, nosso amigo que traz, e na outra semana eu. E hoje nós temos o capítulo 175, como dissemos, no convívio do Cristo, em que Emmanuel vai nos trazer um versículo que está no capítulo 14 de João, é o versículo 15, em que Jesus diz: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos." Esse já é um versículo, uma passagem que é muito conhecida por todos nós e que sempre nos toca muito profundamente, porque é Jesus, quando nós vamos verificar o contexto, é Jesus ali no processo de despedida dos seus fiéis discípulos, e todos eles estavam assim muito preocupados com o que aconteceria depois que Jesus desencarnasse. Então, a cada momento Jesus está incutindo no coração daqueles discípulos a certeza de que tudo o que ele ensinou, de que tudo que eles aprenderam, de todas as vivências, tudo que eles viram Jesus realizando, não deverá ser guardado como que no baú do esquecimento depois que Jesus viesse desencarnar. Mas quando ele disse: "Se me amais, guardareis os meus mandamentos", ele está chamando, convocando ali para que esse amor se transforme em uma virtude ativa dos mandamentos que ele havia ensinado aos seus discípulos. Guardareis os meus mandamentos, e nós presumimos no coração. Então, o Espírito Emmanuel vai iniciar dizendo: sem dúvida que são várias as atitudes pelas quais denotamos a nossa posição diante do Cristo. Ser-nos-á sempre fácil admitir-lhe a grandeza e tributar-lhe honrarias, estudar-lhe as lições e transmitir-lhe os ensinos, apaixonar-nos por seu apostolado e exaltar-lhe a personalidade nos valores artísticos, aceitar-lhe as revelações e defendê-las com veemência, receber-lhe as concessões e entoar-lhe louvores, identificar-lhe o poder e respeitar-lhe a influência, reconhecer-lhe a bondade e formar no culto a ele entre os melhores adoradores, perceber-lhe a tolerância e abusar-lhe do próprio nome. Então vemos aqui o Espírito Emmanuel colocando contrastes do que nós muitas vezes verificamos realmente acontecendo, seja em terceira pessoa e em outros momentos em primeira pessoa, visto que nós ainda somos espíritos e sempre seremos, espíritos em evolução, e somente agora a nossa consciência está se despertando ainda mais, se voltando para Jesus. Então, esses pontos que Emmanuel vai fazendo vão nos chamando a atenção realmente para isso. É muito fácil assumirmos ao Cristo de uma maneira exterior. É muito fácil cultuarmos o Cristo de uma forma que nos alcance de nós para quem está ao nosso redor, mas não de nós para nós mesmos. Esse movimento precisa ser visto, precisa ser considerado, e nós precisamos perceber que realmente muitas vezes nós
o Cristo conversa conosco, mas nós não conversamos com Cristo. Nós não nos dispomos, em alguns momentos, a deixar a voz de Jesus falar mais alto e queremos que a nossa voz, as nossas vontades, os nossos ímpetos, as nossas intenções sejam colocadas à frente das do Cristo. E quando se fala em livre-arbítrio, nós estamos totalmente livres, sim, para fazermos o que quisermos, mas lembremos que tudo é lícito, mas nem tudo convém. E levando em consideração que a nossa consciência é a nossa eterna advogada, por tudo sempre, juíza também, então nós sempre vamos responder por tudo que nós fizermos, por todas as vezes que nós colocarmos a nossa vontade na frente da vontade do Cristo, por todas as vezes que nós quisermos silenciar Jesus para que a nossa voz se faça ouvir. E lembremos aqui do capítulo 174, que foi explanado pelo nosso amigo Neto Dias na semana anterior, e que no finalzinho, o Espírito Emmanuel, esse é o capítulo Amigos de Jesus, no finalzinho o Espírito Emmanuel vai dizer que os amigos de Jesus são aqueles que não se distinguem tão só por legendas exteriores, mas sobretudo porque se associam a Ele, ao Cristo, em espírito e em verdade, entendendo-lhe as lições e praticando-lhe os ensinos. Vejamos bem como que o Espírito Emmanuel organizou esses dois capítulos, o 174 e o 175. Um vai nos chamar mais a atenção para a ação em si, para o que se faz, e o outro vai nos chamar a atenção para o que se é. Então, vemos aí a profundidade das palavras do Espírito Emmanuel e como que nós devemos, no convívio do Cristo, sermos amigos dele. É um chamado para todos nós, em todas as experiências que nós temos, experiências essas que servem de instrumento para a nossa evolução, e em todo momento que nós tivermos na nossa vida. Então o Espírito Emmanuel vai continuar dizendo: tudo isso realmente ser-nos-á possível sem o menor constrangimento no campo das manifestações exteriores, verdadeiramente. Entretanto, para usufruir a intimidade de Jesus e senti-la no coração, é imprescindível amá-lo, compartilhando-lhe a obra e a vida. Eis porque o Divino Mestre foi claro e insofismável quando asseverou para os aprendizes que tão somente os que os amem saberão trilhar-lhe o caminho e guardar-lhe os ensinamentos. Pois bem, ele conclui, como em todos os seus textos, com uma chave de ouro. Realmente, expressar Jesus externamente é fácil. Expressar Jesus nos ambientes, com as pessoas, aqui eu lembro de Jesus, ali eu já esqueço, aqui eu faço dessa forma, ali eu faço de outra. Tudo isso é muito fácil, porque nós vamos assumindo condições dentro de contextos, em determinados ambientes, com determinadas pessoas. Vamos criando como que personagens, né? De modo que possamos nos sentir de alguma forma bem. E de alguma maneira isso pode até servir como um mecanismo de defesa para o que porventura nós possamos interpretar como algo que vai nos exigir o que nós ainda não temos. E é nesse ponto que precisamos refletir muito bem, que precisamos observar. Jesus dizendo para guardarmos os seus ensinamentos, se o amarmos, está nos chamando para o exercício, está nos chamando exatamente para esse movimento de percepção e de trabalho com o que ainda não se associa
a Ele, com o que ainda faz nós ainda não sermos amigos dele. E o que é isso? São as nossas paixões, são os nossos vícios, quaisquer que sejam, são as vezes em que nós nos alteramos voluntariamente e esquecemos da individualidade do outro que está ao nosso redor, que é digna de respeito. São as vezes em que nós esquecemos do que Jesus disse, que todas as vezes que dermos de beber e comer e vestir a um desses pequeninos, ou seja, a todos esses, e nós uns aos outros, em verdade, é porque a Ele nós estaremos também. Então, todas as vezes em que esquecermos disso e agirmos com repulsa, com os preconceitos, com os ódios, né, com as mágoas, e não buscarmos reciclar esses sentimentos, e não buscarmos refazer esses conceitos, e não buscarmos trilhar um outro caminho com Jesus, sempre que isso for feito, nós estaremos seguindo um caminho diferente. Mas a cada momento em que nós nos dedicarmos ao bem com Jesus, refletirmos sobre a nossa conduta, reajustarmos as nossas rotas, nos dedicarmos ao trabalho do bem, ao trabalho da reforma íntima, ao reconhecimento das virtudes e das não virtudes, e ao trabalho de nós próprios pelo propósito da evolução, do progresso, da reforma, pelo propósito do bem comum, aí nós estaremos vibrando na mesma sintonia dessa frase que Jesus quis nos dizer. Aí nós estaremos no convívio do Cristo, porque Ele está conosco. Aí nós estaremos com Ele também, seremos chamados seus amigos, seremos amigos de Jesus. E, naturalmente, por onde nós estivermos, com quaisquer pessoas que estivermos, não precisaremos assumir comportamentos de defesa, mecanismos de defesa, porque o próprio Cristo vai nos acalmar, vai nos dar segurança, e nós estaremos com Cristo por onde nós formos. É fácil ou não é fácil? Não é fácil. Algumas pessoas dizem, não é? Mas nós insistimos em dizer, é fácil estar com Cristo, porque amar é uma coisa maravilhosa. Amar é a coisa mais fácil e tranquila que tem, o que é diferente com os sentimentos inferiores, com as paixões inferiores, que demandam muito mais esforço de nós, que demandam muito mais trabalho do nosso organismo, que prejudicam realmente muito mais o nosso espírito. Então, viver no bem é fácil. O que é complicado? É a gente, às vezes, lidar com os nossos próprios percalços, é percebermos que aqui não agimos muito bem, que precisamos fazer de uma outra forma. Por que isso se torna difícil? Mesmo não devendo, por causa das paixões e dos vícios, por causa do apego que muitas vezes nós temos a exatamente esses mecanismos de defesa. Mas vejamos bem que quando nós passarmos a sintonizar com a vibração do bem, dos espíritos mais elevados, dos espíritos mais felizes mesmo, que estão conosco, perceberemos a felicidade fluindo de uma forma natural em nossas vidas. Perceberemos os nossos pensamentos cada vez mais quintessenciados, cada vez mais voltados ao mais alto. É claro que não vamos ignorar a existência, o que nos cerca, as pessoas que estão ao nosso redor, as dificuldades sociais, os embates que muitas vezes podem existir, mas as nossas formas de ver tudo isso e de lidar com tudo isso vai ser diferente. Então não mais teremos a exteriorização, a manifestação somente exterior do Cristo, mas é algo que vai fluir e que vai ser gerado primeiramente dentro de nós e naturalmente vai se expandindo, vai brilhando por onde nós estivermos e por onde nós formos. Seremos muito mais felizes, muito mais tranquilos, alegres e amigos de Jesus, convivendo com Cristo. É um chamado para todos nós, é o nosso propósito, é a nossa missão,
e que todos os dias nós estamos conquistando mais e mais dessa realidade que nos aguarda, porque em verdade todos nós estamos chamados para convivermos com Cristo, independente de quem seja, independente do que tenha feito, mas precisamos pensar no que podemos e no que devemos fazer, e então estaremos efetivamente juntos e juntas do Cristo e de todos os espíritos superiores que vibram pela nossa evolução e nos auxiliam. Muita paz a todos e a todas, e até o nosso próximo estudo.